A paz seja convosco, queridos. Agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o louvor e a adoração na igreja. Antes de tudo, eu peço para que você pegue a sua Bíblia, a sua espada, porque um servo de Deus, jovem obreiro, precisa ter a espada por onde andar. Pega também uma caneta, um papel para você fazer anotações e juntos nós vamos aprender um pouquinho sobre esse tema tão importante na casa do Senhor. Provavelmente você já deve ter ouvido falar a palavra levita. Mas o que é levita, né? Afinal, ainda existem levitas na igreja atual? Levita significa descendente de Levi, e Levi era um dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, os 12 filhos, cada um era uma tribo, e Levi formou uma dessas tribos. E você lembra quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos? Quando ele desceu, ele teve uma má experiência. Ele viu que o povo de Israel, a maioria deles, estavam prostrados diante de um bezerro de ouro que eles tinham criado. Porém, só teve uma tribo que não se prostrou. Só teve uma tribo que não adorou. Qual tribo é essa? A tribo de Levi. Êxodo 32, 26 diz assim: Então ficou em pé diante do acampamento. Então Moisés ficou em pé diante do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se ajuntaram a ele. Então daí em diante os levitas eles se tornaram ministros de Deus. Dentre os levitas, alguns eram sacerdotes da família de Arão e outros seus auxiliares. Embora todos fossem levitas, tinha uma separação dentre esses grupos. Tinha um serviço de cuidar do tabernáculo, dos utensílios, inclusive carregando os itens durante a viagem no deserto. Naquele tempo, os levitas eles não eram responsáveis pela música no tabernáculo, porque não tinha uma parte musical de culto, no culto estabelecido na lei de Moisés. Embora eles faziam orações, sacrifícios e tinha um sentido de louvor, adoração e ação de graças, né? Mas não tinha instrumentistas. Porém, muito tempo depois, Davi, o rei Davi, inseriu a música por parte integrante do culto. Afinal, Davi era músico e compositor, né? Desde a juventude. Então, ele atribuiu a alguns levitas a responsabilidade musical. Em Crônicas 9, a partir do verso 14, você pode ver isso. E a gente vê diversas atribuições dos levitas, umas atribuições adicionais, como porteiros, guardas, padeiros, também cantores e instrumentistas. Então, o nosso rei Davi deu uma nova visão, né? Novas atividades aos levitas. Hoje, nós ouvimos falar muito de ministério de louvor, mas afinal existe ministério de louvor na Bíblia? Pergunta para o seu amigo aí do lado. Amigo, existe ministério de louvor na Bíblia? Ele vai falar, existe. Aí você vai procurar na Bíblia e não vai encontrar, se ele falar existe. Vamos lá em Efésios 4. Paulo fala em Efésios 4 de 5 ministérios que Deus deu ao corpo de Cristo. E ele fala de apóstolos, fala de mestres, fala de evangelistas, de profetas e pastores. Ou seja, ele não fala de ministério de louvor. Eu sei que a gente fala muito dessa expressão ministério de louvor e é uma coisa que, talvez para ficar mais prático, a forma de dizer foi entrando e a gente foi adicionando ao nosso vocabulário. Mas biblicamente, gente, isso não existe. Então resta a pergunta, então a gente faz parte do quê? Ministério de música, e música é ministério? Como a gente pode dizer?
Eu até entendo se alguém estiver usando essa palavra ministério como, por exemplo, subdivisões de um governo. Quando a gente tem governo, a gente tem ministério, Ministério de Educação, Ministério de Economia. A gente tem subdivisões de uma forma para organizar e implementar mudanças, planos, etc. Pode até ser que seja dessa forma que as pessoas estejam usando, mas eu tenho dúvidas. Por quê? Porque na nossa linguagem bíblica, a gente contra ministério, então eu acabo que vinculo uma coisa a outra. Se dessa forma a gente estiver usando, não está correto, a gente está usando errado, porque a Bíblia não fala de ministério de louvor. Então preste atenção, vamos pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, a música. O corpo de Cristo em geral é chamado para adorar a Deus com música. Porque então Paulo fala disso em vários lugares, fala em Colossenses, fala em Efésios, fala em Coríntios. A Bíblia é recheada de coisas, de ferramentas para nós usarmos a música. O próprio livro de Salmos de Davi são canções feitas para a gente entoar a Deus e usar na nossa linguagem devocional, né? O corpo de Cristo inteiro é chamado a adorar a Deus com música e também sem música. Então vamos partir desse princípio, né? Mas quando a gente fala de ministério de louvor, daí fica esse problema, porque se a Bíblia não fala de ministério de louvor, o que a gente faz? Como a gente descreve o que a gente faz? A gente pode continuar usando essa terminologia, ministério de louvor, mas a gente precisa esclarecer uma coisa. Quando a Bíblia fala desses 5 ministérios, nós precisamos os enxergar em alguns deles, porque estes são os ministérios biblicamente falando. O que eu estou querendo dizer? Se você canta ou toca um instrumento, você precisa se enxergar em alguma desses campos. Talvez você tenha um chamado pastoral. Não necessariamente que você vai ser ungido, você vai ser um pastor, mas o ministério está operando na sua vida de forma que você tenha essa inclinação pastoral, que é o quê? Cuidar de pessoas, preocupar com as vidas, discipular, acompanhar, fazer caminhar junto. Enfim, isso é um chamado mesmo ministerial. Não depende de alguém te consagrar. Talvez você nunca vai ser consagrado, mas em você flui o ministério pastoral. E isso vai entrar dentro da música. Espero que fique claro. E outro exemplo, talvez você tenha um chamado profeta. A sua tendência é você compor, se você compõe, é compor músicas proféticas, ou se você não compõe, as músicas com teor profética vão chamar mais atenção, porque você tem um ministério de profeta dentro de você. Se você é evangelista, você vai ter aquela paixão por músicas de evangelismo, de chamado de evangelístico. Você vai usar a música como uma ferramenta para chamar, né? A sua ferramenta para evangelizar vai ser a música. Então, independente do que seja, o seu cantar, o seu tocar, o seu louvar ao Senhor vai ser um meio que vai estar debaixo de um chamado maior, de um dos 5 ministérios, seja apóstolo, mestre, evangelista, profeta ou pastor. Eu canto, qual que é o meu chamado? Meu chamado é cantar. Não, seu chamado não é cantar. Você usa a música, o cantar, um talento que Deus te deu, mas para atingir um ministério, um chamado maior, que é evangelístico, ou que é profeta, ou que é pastor, não sei. Mas você precisa entender, antes de tudo, que mais do que tocar um instrumento, mais do que saber fazer algumas notas, dominar a teoria musical, dominar técnicas vocais, o Senhor, Ele te chama para um desses 5 ministérios: apóstolo, mestres, evangelista, profetas ou pastores. Nós vamos continuar utilizando esse termo ministério de louvor porque é mais fácil de entender, mas precisa estar claro na nossa mente que esse ministério de louvor, o louvor é uma ferramenta que tem que ser utilizada em prol do chamado maior. E aí a pergunta é: qual é o chamado de Deus para minha vida? Qual é o ministério que Deus me chamou? Será que Deus me chamou para ser um evangelista, um pastor?
Às vezes você tem esse chamado de pastor, como eu disse, mas nunca vai ser consagrado. Mas flui dentro de você essa veia pastoral, né? Então, isso tem que estar bem claro para nós, assim. E nesse contexto, é importante nós alinharmos algumas definições que a gente usa no vocabulário mesmo de louvor e adoração. Uma palavra principal que é utilizada nos levitas de hoje é a palavra louvor. O significado da palavra louvor é ato de louvar, elogio, glorificação, exaltação por aquilo que Deus faz ou fez em nossa vida ou na dos outros. E Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, ele fala assim que quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, ou seja, para o louvor de Deus. E louvar, muda uma letrinha, significa o quê? Elogiar, dirigir louvores a Deus, glorificar a Deus, aplaudir. E dentro desse vocabulário tem a palavra adoração. Adoração, podemos dizer, o significado dessa palavra é ato de adorar, culto, reverência, veneração por aquilo que Deus é. E João, ele diz assim, que Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem-o em espírito e em verdade. Então, a adoração, ela é muito mais, é algo mais profundo, porque somente uma pessoa que é realmente salva em Jesus, cheia do Espírito Santo, ela consegue fazer isso, ela consegue adorar, ela consegue render uma adoração ao Senhor. A Bíblia fala que todos aqueles que têm fôlego louvem ao Senhor. Então, até mesmo um passarinho louva ao Senhor, um animal louva ao Senhor, uma criatura, todas as criaturas do Senhor, até mesmo a onda do mar, ela louva ao Senhor. Mas adorar ao Senhor, somente aqueles que o receberam, como diz em João 1, verso 12, aqueles que o receberam e creram em Jesus, Deus deu o poder a eles de serem chamados filhos de Deus. Somente os filhos de Deus podem adorar a Ele. Porque a partir do momento que você recebe o Senhor, que você crê no Senhor Jesus Cristo, você passa de criatura para filho de Deus. E os filhos de Deus, eles não somente louvam, eles adoram. Então, essa palavra é muito mais profunda, né? Essa ação, ela requer um comprometimento muito maior. Ministrar. Ministrar é muito mais intenso do que você simplesmente pegar o seu instrumento de corda, de sopro, ou até mesmo suas cordas vocais. Ministrar é prestar, servir, oferecer, fornecer, apresentar, administrar. O ministro, ele presta o quê? Presta um culto ao Senhor. Serve a igreja. Oferece sacrifício de louvor a Deus, fornece. O ministro ele tem que ter o que dar, ele tem que ter a presença de Deus para poder colocar na ação dele, seja no tocar, no cantar. Ele fornece, ele apresenta ao Senhor e administrar, conduzir a igreja à adoração ao Senhor. E ministro de louvor, quem são os ministros de louvor? Será que ministro de louvor é aquela pessoa que está com o microfone? Não. Ministro de louvor é todo aquele que está envolvido, direta ou indiretamente, na ministração do louvor na casa de Deus. Evidentemente que normalmente uma pessoa que está com o microfone, que tem uma comunicação direta com a igreja, mas ela não está sozinha. E com certeza, se ela não trabalha sozinha, implica que todos os que estão ali realizando esse trabalho, esse serviço ao Senhor, são, portanto, sim, ministros de louvor. Então, vamos dizer aqui, os instrumentistas, os músicos, cadê os músicos? Vocês são ministros de louvor. Cantores, vocês que louvam ao Senhor com suas cordas vocais, vocês são ministros de louvor. Operador de áudio, que é o sonoplasta, que tem muita importância. Porque imagine lá se Deus está operando e tudo,
a presença de Deus está fluindo, de repente, ou o som aumenta muito ou abaixa muito, tira a concentração de todo mundo. Então, é muito importante o sonoplasta, o operador do vídeo, dos slides, são muito importantes e todos compõem uma equipe mesmo. Uma equipe com um único objetivo. Então, de igual modo, todos têm o mesmo objetivo do quê? Ministrar o louvor na casa de Deus. Portanto, todos são ministros de louvor. E como ministro de louvor, essas pessoas elas precisam ser cristãs, membros, preparadas para a tarefa de conduzir o povo na adoração. E o ministro de louvor, aquele que está liderando o louvor, ele precisa estar em sintonia. Na verdade, toda a equipe deve estar em sintonia com o pastor, com o dirigente daquele culto, porque vai conduzir uma boa parte do culto e tem que estar em sintonia, tem que estar todos na mesma linha, no mesmo pensamento, porque existem muitas igrejas que nem sequer levantam no momento do louvor congregacional e aí dá uma aparência que o ministro do louvor ou a equipe de louvor está se apresentando e não é essa a intenção. A parte do grupo, da equipe que ministra o louvor é como se fosse o momento da direção do culto também, porque é parte essencial. O Senhor atua grandemente nesses momentos de entrega, de louvores, e é importante que estejam muito em sintonia isso. E muitas vezes assim você pode falar, passar um slide é algo muito fácil, né? É fácil, deixa que eu faço, deixa comigo. Passar no slide ou aumentar o som ou diminuir o som, ou pegar numa baqueta e bater na bateria. Eu sei afinar um instrumento, eu vou lá e faço. Mas às vezes você não está nem comprometido com a obra do Senhor. No fundo, você sabe que você não está comprometido com a obra do Senhor. E a gente vai aprender aqui em 2 Samuel 6:7. Então, abra a tua palavra em 2 Samuel 6, verso 7. Ali nós vamos ver um episódio que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi, quando ele estava entrando em Jerusalém, ele estava levando a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Mas ele não se atentou. Levar a arca do Senhor parecia algo muito simples. Porém, ele não se atentou que, lá na época de Moisés, Deus havia dado a instrução que somente os sacerdotes, os levitas, ou seja, aqueles da tribo de Levi, poderiam segurar a arca. Em 2 Samuel 6:7, nós vemos que a arca ia tombando. E Uzá, de uma maneira assim, ajudar, porque ele achava que ele estava ali ajudando, sabe? Ele foi e pegou a arca. No momento que ele tocou naquela arca, ele morreu, ele foi fulminado. Porque parecia uma tarefa fácil, mas não era autorizada a ele. Então, vamos ter muita atenção. Não é porque é fácil você tocar uma nota, você tocar um instrumento, é fácil você pegar um microfone, é fácil você passar um slide ou você aumentar e equalizar um som. Para você pode ser fácil, porque talvez você tenha experiências adicionais, não sei. Mas mais do que fácil, você precisa estar com sua casa em ordem, você precisa estar autorizado para poder trabalhar na obra do Senhor, como ministro de louvor. Então, é muito importante que, além que a gente não olhe as coisas do Senhor, que a partir de hoje nós possamos mudar a nossa visão. Não é porque é fácil, mas eu preciso estar com a minha vida no altar para prestar um culto de louvor, de adoração ao Senhor com o meu instrumento, seja ele cordas vocais, seja ele instrumento de sopro. É para a obra de Deus, então tem que ser feito com zelo, tem que ser feito com zelo e com diligência a obra do Senhor. Então,
os ministros de louvor, quando ele tá quando você é músico, você é cantor, você que faz parte dessa equipe maravilhosa, você está ministrando na casa de Deus, você deve ver isso como um serviço que você está prestando à igreja, aos seus irmãos. Os ministros de louvor, eles servem à igreja com o talento de conduzir a adoração que foi dado, talento esse que foi dado por Deus. Tá? Então é muito importante a gente saber disso. E agora nós vamos ver as obrigações e características que você precisa ter como ministro de louvor. São as características desejáveis para um ministro de louvor. Primeiro, ministros de louvor buscam ao Senhor através da oração e da leitura bíblica. Anota aí, Salmo 119, 1 e 2 e depois os 10. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos, os que andam na lei do Senhor, os que guardam os mandamentos e buscam ao Senhor de todo o coração. De todo o meu coração eu te busco, o rei Davi disse. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Então, o ministro de louvor, ele tem essa característica de buscar ao Senhor através da oração. Você, músico, você que é ministro, que ministra o louvor com o seu instrumento, como que está a sua vida de oração e de leitura da Bíblia? A principal obrigação de um ministro de louvor é buscar ao Senhor através da oração e da leitura da Bíblia. Reflita. E o ministro de louvor, ele tem uma característica muito importante que é a humildade. Mateus diz, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tiago, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Paulo, ele é incisivo quando ele diz, em 1 Coríntios 4, 7, pois quem te faz diferente? E que tu tens que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te glorias? Como se não houveras recebido? Paulo, ele pega pesado, porque ele fala assim, por que você acha que você é diferente do seu irmão? Será que é porque você toca? Ou porque você ministra? Ou porque você tem um talento diferente do seu irmão? E que tens tu? O que você tem que você não tenha recebido? Ou seja, o talento que você tem, o dom que você tem, ou a facilidade que você tem, não é algo que você recebeu de Deus? E por que você se gloria se comportando como se você não tivesse recebido, ou como se fosse algo de você mesmo? Então, a humildade, ela tem que fazer parte, nós precisamos colocar em prática aquela palavra que Jesus fala, considere o seu próximo como superior a você, considere o seu irmão como melhor do que você. O ministro de louvor, os ministros de louvor são habilidosos para trabalhar. Como o salmista disse em capítulo 33, verso 3, cante um cântico novo, tocai bem e com júbilo, ou seja, seja bom no que você faça com o Senhor com o seu melhor, com perfeição. E eles também procuram ser pessoas segundo o coração de Deus. Deus, ele diz, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, que possamos estar também assim, buscando estar agradando o Senhor em todas as coisas. E os ministros de louvor, eles procuram sempre aprender e se aperfeiçoar cada vez mais. Ah, eu já sei tocar, eu já sei cantar, eu já sei entrar na nota, eu já sei isso, aquilo. Não. Procure sempre. Assim como Salomão disse no Provérbios 1:5, o entendido adquire a habilidade. Então, mesmo que você já ache que você já é entendido, continue buscando mais, aprenda a habilidade, né? Busque mais aperfeiçoar. E o ministro de louvor, ele possui unção para exercer suas respectivas atividades. Não importa qual seja ela. Pode ser aparentemente a mais simples, mas faça com unção, busque essa unção. E possua a consciência de que você depende exclusivamente de Deus. O ministro, ele sabe
que a fonte dele é Deus. Em Salmos 87, Davi diz: todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Então você não tem o seu talento, o seu dom, nada vem de você mesmo. A sua fonte, a sua dependência tem que ser exclusivamente do Senhor. O ministro de louvor, ele também é fiel nos dízimos e nas ofertas. Nós vemos aí em Hebreus 7:9 os levitas adorando a Deus com os dízimos dos dízimos. Eles recebiam o dízimo, que era a renda que eles tinham por trabalhar na casa do Senhor, né, para sustentar as famílias deles, mas eles davam o dízimo desses dízimos que eles recebiam. Então eles adoravam o Senhor também com os dízimos e ofertas. Os levitas, eles precisam ser responsáveis em tudo que fazem. Eles precisam fazerem as coisas do Senhor com responsabilidade. Como diz Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, tudo que você fizer, faça com muita responsabilidade, com muita diligência na casa do Senhor. Os levitas de hoje, eles são íntegros, retos, tementes a Deus, procuram ser modestos no falar, no vestir, sem ferirem a ética, a disciplina e o pudor e os princípios bíblicos. Os ministros, eles são prudentes, moderados, cautelosos, sensatos, são quebrantados, né? O salmista diz, Salmo 34:18, perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. Eles são separados, eles são santos. Ser separado é viver uma vida exclusivamente para Deus. O Senhor, ele não age por intermédio de uma pessoa que seja contaminada pelo mundanismo. Levítico diz: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus, ele disse isso para o povo de Israel e nós somos o povo de Deus. Então o ministro, ele deve dizer com prazer: eu sou santo, não porque eu não peco, mas sim porque eu não aceito o pecado, né? E o ministro de louvor, ele também deve atentar para não fazer acepção de pessoas, né? Isso é muito importante, como nós já dissemos, a humildade, não fazer acepção de pessoas, porque nós somos, tem que você se mostrar sempre, você ver o seu próximo sempre como superior a você mesmo. O ministro de louvor, ele vive o papel de líderes da congregação junto com os outros líderes, então ele sempre está submisso à liderança da igreja, eles são exemplos, não estão ali simplesmente para tocar ou para cantar, não, eles estão em comunhão e sob a liderança pastoral, né? Estão sempre ali em submissão aos pastores. O líder de louvor, o ministro de louvor, ele tem que aprender a trabalhar em equipe, né? Sempre buscar ver como um corpo, como um todo. Não, nunca olhar o individualismo, porque nós vemos uma dificuldade, é que cada um se fecha no seu mundinho, cada um se fecha no seu instrumento ou na sua função, e esquece que todos ali precisam trabalhar em conjunto para atingir um objetivo em comum, que é ministrar o louvor na casa de Deus, levar a igreja a adorar o Senhor. Então, esse trabalho em equipe, essa união, ela precisa começar dentro dos próprios participantes do louvor, né? E você sabia que Deus, ele trabalha enquanto o seu povo louva? Você pode abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas 20:22. Lá diz: quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de Monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, enquanto eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor agiu a favor deles. Então, é muito importante, não é qualquer coisa você adorar ao Senhor, enquanto você louva, enquanto o louvor é recebido pelo Senhor, o Senhor opera com cura, com libertação,
libertação demoníaca, restauração da comunhão entre os irmãos. Enquanto nós louvamos, age o perdão no coração da igreja, a salvação de incrédulos, há sinais, a alegria, a amor ao Senhor e à igreja, a comunhão, a bênçãos materiais, edificação espiritual, renovação de mente, de corpo, de alma. Então, o louvor, ele vai muito mais profundo do que nós muitas vezes podemos ver. Então, a importância de nós estarmos, de nós levarmos a sério o louvor e a adoração na igreja. E como será que tem sido essa preparação? Como você tem usado como ministro de louvor? Como você tem usado o seu tempo? O que você tem feito horas antes? Nem vamos colocar na sua vida, mas vamos dizer horas antes do culto. Como tem sido a sua atitude? Será que você tem levado realmente a sério esse tema de louvor e adoração na igreja? Será que você realmente tem sido um levita nos dias atuais? Fica essa pergunta para você.